Nós começamos uma jornada de estudos aqui em Nova Vida, já tem um bom tempo, que é a série de mensagens sobre identidade espiritual. E para falar sobre esse tema, identidade espiritual, nós escolhemos a primeira carta de João. E estamos estudando sequencialmente a primeira carta de João. Hoje, eu convido você a ler comigo 1 João 4, de 1 a 6. Sem sombra de dúvidas, o tema de hoje é um dos temas mais complexos, mais desafiadores ou mais desafiador para o nosso tempo. Nós vamos falar sobre discernimento de espíritos. Discernimento de espíritos. E eu conto com a sua atenção, eu conto com a sua dedicação, com o seu coração prostrado diante dessa palavra. Permaneça com a sua Bíblia aberta, nós vamos consultar outros textos aqui, confira tudo que nós vamos refletir, dizer, porque o meu objetivo é que você ouça a voz de Deus no seu coração. Porque talvez alguma argumentação que eu vou usar aqui não seja suficiente para esclarecer alguma coisa no seu coração, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo é suficiente para isso. Então, esteja com o coração aberto, sensível para aquilo que Deus quer falar com você. 1 João 4, de 1 a 6, diz assim: Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo. 2 pontos. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. Mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo, e agora já está no mundo. Filhinhos, vocês são de Deus, e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Eles vêm do mundo, por isso, o que falam procede do mundo, e o mundo os ouve. Nós viemos de Deus, e todo aquele que conhece a Deus nos ouve. Mas quem não vem de Deus, não nos ouve. Dessa forma, reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Que Deus abençoe essa palavra em cada coração. Amém. O último versículo do capítulo 3 termina dizendo que nós temos o Espírito Santo que Deus nos deu. O Espírito aí na sua Bíblia deve estar com letra maiúscula, com E maiúsculo. É o Espírito Santo. Então, o último versículo do capítulo 3 termina dizendo que nós temos um Espírito e esse Espírito foi Deus que nos deu. E aí no capítulo 4, o João vai dizer o seguinte, que a gente não pode crer em qualquer espírito. Existem espíritos e existe Espírito Santo. Existe espíritos. Existe obra maligna. Existe influência maligna. Existe ação maligna. É verdade. O maligno atua nesse mundo. E a própria carta de João vai dizer isso mais para frente um pouquinho, que o mundo jaz no maligno. Porque o príncipe desse mundo é maligno. Então o maligno atua, o maligno age no nosso meio. Mas é muito importante, quando você lê novamente aí o último versículo do capítulo 3, é muito importante você trazer à memória essa verdade espiritual. Que o Espírito Santo de Deus foi dado por Ele a nós. E quando o Espírito Santo de Deus é derramado sobre a nossa vida, nós somos selados e marcados pelo Espírito Santo, e nada nem ninguém pode tirar essa declaração espiritual de Deus da nossa vida. Essa é uma verdade que você não pode se esquecer e não pode ignorar.
E aonde que está registrado isso de uma maneira mais clara, mais evidente? Em Efésios. Folheie a sua Bíblia aí agora. Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14. Efésios 1, 13 e 14. O apóstolo Paulo, de uma maneira muito mais didática, ele vai deixar isso muito claro para nós. Diz assim a palavra do Senhor, Efésios 1, 13 e 14. Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. O Espírito Santo de Deus é a garantia que Deus nos dá, que nós temos uma nova vida e a morte não pode mais nos vencer. Está ficando claro isso? A morte não pode mais nos vencer, por quê? Porque Deus, com o Espírito Santo que Ele nos concedeu, sela o nosso coração para a eternidade. E esse selo aqui é muito interessante quando você considera o contexto romano, do Império Romano, da época do apóstolo Paulo. É um selo que era feito mais ou menos assim de cera, uma cera aquecida, que selava as cartas que eram conduzidas para os reis ou para os governantes. Só o rei, só o governador poderia abrir esses documentos e quebrar esse selo. Se a carta chegasse com o selo quebrado, essa carta não teria mais nenhuma validade, independente do conteúdo dela. Independente. Então, quando o apóstolo Paulo diz que nós somos selados, é como se nós chegássemos assim para o mundo e disséssemos assim: está aqui a nossa carta, está aqui a nossa vida, ela está selada com o sangue de Jesus, com o Espírito Santo de Deus. Nada pode quebrar esse selo, nada nem ninguém, nada nem ninguém. E aí o apóstolo João, voltando lá para a primeira carta, ele vai dizer que esse Espírito foi Deus que nos deu, e esse Espírito nos selou, e nada pode quebrar esse selo em nós. Muito bem. Mas ele começa no capítulo 4 dizendo que nós não podemos acreditar em qualquer espírito. E eu tenho certeza que você já deve ter ouvido algumas explicações sobre esse texto, ou sobre essa expressão bíblica, que a gente não deve crer em qualquer espírito. E eu sei que também que isso pode ser muito confuso na mente de muitas pessoas, e hoje eu espero que Deus me ajude a esclarecer isso no seu coração. Quando o apóstolo João diz que nós não devemos crer em qualquer espírito, é claro que ele está falando de uma obra maligna, de uma ação maligna, mas é claro também que a ação desses espíritos malignos é uma ação educacional. Como assim, pastor? Como assim? Porque quando o apóstolo diz não crer em qualquer espírito, ele está dizendo: não creia em qualquer ensino. Porque a grande estratégia maligna que existe no nosso mundo, no nosso tempo, são os ensinos falsos. E aqui eu queria tranquilizar você, se você acha que o caos espiritual é quando aparece uma pessoa possessa na sua frente. Quando um espírito maligno toma conta da consciência de uma pessoa, e você pensa que isso é o caos espiritual, para João, isso não é o caos espiritual. O que é o caos espiritual é um sistema de valores malignos, ou maligno, que vai penetrando a nossa vida, o nosso coração, e vai destruindo a gente de dentro para fora. E aqui vai uma verdade espiritual para você. É muito mais fácil expulsar um espírito maligno de uma pessoa do que fazer essa pessoa abandonar um falso ensino,
ou um falso ensinamento. Grava isso. Grava isso. Não estou dizendo que o fácil aqui é fácil fichinha. É luta. Batalha espiritual, expulsar demônios, é luta. Mas nada se compara quando nós temos que lutar contra um sistema maligno que já foi introduzido na vida de uma pessoa. Quer ver um exemplo disso? Um exemplo de autoescola. Olha lá, Rodrigo. Um exemplo de autoescola. Calma, não tem nada de maligno lá não. Calma. Quando você chega, assim como eu cheguei, sabendo dirigir, você está cheio de manias. E eu lembro até hoje do meu instrutor falando: Adrian, você vai ter que desaprender para aprender. O caminho que eu fiz para dirigir corretamente, ou segundo os padrões da regra, foi um caminho um pouquinho mais doloroso em comparação com aquele que chegou sem nenhum trejeito no trânsito, sem nenhuma mania no trânsito. Desaprender para depois aprender é muito mais complicado. Espiritualmente, funciona do mesmo jeito. Quando um sistema de valores malignos impera, para você desaprender isso e aprender os valores do reino de Deus, é muito doloroso. E nem todos dão conta. E nem todos dão conta. Acompanhe comigo mais um texto, para você entender isso melhor. 2 Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 3. Segunda Timóteo 4, 3. Diz assim a palavra do Senhor: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Segundo o apóstolo Paulo, mais uma vez, entende o seguinte: que vai chegar um tempo que ninguém vai suportar a sã doutrina, porque o sistema de valores maligno vai estar tão impregnado no ser humano, que quando eles se deparam com os valores do reino de Deus, eles sentem coceira nos ouvidos. Que saco, esse pastor falando de novo sobre isso. Que povo preconceituoso que fica falando disso e disso e disso. Eles não conseguem dialogar. Eles não conseguem conversar. Eles não conseguem conviver com quem pensa diferente. Eles estão com coceira nos ouvidos. E sinceramente, irmãos, eu acho que nós estamos nesse tempo. Nós estamos nesse tempo. Principalmente porque pela falta de caráter de muitos líderes religiosos, a igreja está entrando num processo de descrédito. Descrédito. No sentido de nem mesmo malfeitores não respeitarem mais igrejas e por isso invadem igrejas e roubam igrejas. Não era comum isso antes. Porque existia um certo respeito, vamos assim dizer. Hoje, não. Hoje, não. E não só isso. Se você diz que é evangélico, se você diz que é católico, se você apresenta a sua denominação religiosa, dependendo do ambiente onde você está, você pode ser criticado. Você pode sofrer algum tipo de preconceito. Então, o sistema religioso do nosso tempo é um sistema, assim, comprometido. Só que isso é uma coisa, né? Sistema religioso é uma coisa. Agora, quando o apóstolo Paulo fala aqui em Timóteo sobre a sã doutrina, ele está falando da santa palavra de Deus. Que vai chegar um tempo que essa turma não vai aguentar mais ouvir sobre isso, não vai aguentar mais aprender sobre os princípios, porque eles preferem ficar no conforto do ensino maligno. Ou dos princípios e valores malignos impregnados na nossa sociedade. O texto de 1 João também diz que nós temos que examinar, provar esses espíritos.
Não basta apenas não crer. Para você não crer ou para crer, você tem que provar, examinar, averiguar, para ver se é de Deus ou se não é de Deus. Olha só que interessante. Eu estou apresentando para vocês uma questão muito espiritual com uma didática bem técnica. Eu preciso provar. Na ciência, ok. Na ciência eu preciso provar para ver se aquela substância é aquilo que ela promete ser. Aí acontece tudo, na ciência. E fora da ciência? A gente não precisa provar nada? Precisamos sim. Claro que os critérios são diferentes, mas a gente precisa provar. Inclusive eu espero que vocês estejam provando o que eu estou falando para vocês agora. Eu espero que cada um aqui esteja examinando o que eu estou falando agora. Porque se vocês não estão fazendo esse movimento de avaliação, de provação na consciência de vocês, no coração de vocês, creio eu que vocês serão meros repetidores do meu discurso. E eu não espero que a Igreja Batista Nova Vida seja uma igreja onde o pastor fala e as pessoas reproduzem sem reflexão, sem meditação, sem consciência. Eu espero que vocês estejam provando o que eu estou falando aqui. Assim como os bereanos, em Atos dos Apóstolos, Paulo pregando, e os bereanos... Paulo, só um minutinho, você citou o que mesmo? O texto tal, só um minutinho. Conferiam tudo, provavam o que o apóstolo Paulo estava ensinando. Testavam, examinavam, biblicamente, o que o apóstolo Paulo estava falando. E por que eu estou dizendo isso a vocês? É porque nós vivemos em um tempo onde muitas igrejas apresentam seus líderes religiosos como os donos da verdade. E o apóstolo João, ele não escreve para um pastor. Ele escreve para a igreja. Agora imagine só, nós estamos na época do apóstolo João, ok? Nos primórdios lá. Século 1, 2. Aí chega a carta de João à Igreja Batista Nova Vida. Aí eu pego o rolo, que naquela época a carta era uma espécie de rolo assim. Aí eu abro o rolo e começo no capítulo 4. Aliás, não tinha capítulo naquela hora, é uma carta, né, gente? Ok? Então é só um texto. Eu abri o rolo, aí eu começo. Examinai os espíritos, provai os espíritos. Não creiam em qualquer pregação. Já imaginou isso? É isso que está acontecendo na igreja para a qual João escreve. Qualquer tipo de líder religioso da época, um pastor, enfim, um líder religioso, ele tem que ler isso e temer no coração. E não só temer, mas dizer para a igreja: entendeu, igreja? Vocês estão provando, vocês estão examinando os espíritos? Porque eu posso estar falando aqui em nome de Deus, mas na verdade eu não sou de Deus. Não é isso que Jesus nos ensinou no Sermão da Montanha? No finalzinho do capítulo 7, que diz assim: aquele dia é o grande dia, o dia do juízo. Muitos dirão: Senhor, Senhor, em teu nome não profetizamos? Em teu nome não fizemos milagres? Milagres. Qual que vai ser a resposta de Jesus para estes? Apartai-vos de mim, sai daqui, eu não te conheço. Profetizavam em nome de Deus, curavam em nome de Deus, mas não conheciam Jesus. Então é dever nosso, como igreja, provar os espíritos. E quando eu falo de espíritos, eu estou falando de ensino. Provar o ensino, testar o ensino, para verificar se aquilo é de Deus ou se não é de Deus. Sabe uma coisa que me entristece bastante? É quando eu estou aconselhando alguém e essa pessoa vai caminhando comigo e vai forçando a barra para que eu dê para ela respostas prontas sobre aquilo que ela deve fazer na vida dela. Olha o perigo que eu estou correndo com isso. A pessoa, e isso não acontece só com uma, mas acontece com várias, ela transfere a responsabilidade dela para mim, porque eu sou uma espécie de autoridade espiritual, e se o pastor falou, está valendo,
Ele é assim com Jesus. E aí, dependendo do que eu falar, o que essa pessoa vai reproduzir lá fora? Vai reproduzir o seguinte discurso: o pastor disse, o pastor falou. Nós precisamos de uma igreja mais convicta, irmãos, do que crê. Nós precisamos ser uma igreja mais convicta do que crê, do que acredita. É a palavra de Deus que nós acreditamos. Você tem que ter consciência disso. Você não pode transferir isso para mim, que sou pastor da igreja. Cada um aqui é responsável pelas suas escolhas e decisões. Cada um aqui. Porque senão, eu seria uma espécie de médico espiritual. Pensa só. Está rolando um estresse na sua casa e você desconfia que é espírito maligno. Aí você chama um médico espiritual para fazer uma avaliação. Aí eu chego na sua casa, eu chego com uma prancheta e fico lá. Tá babando. Tá virando o olho. Ok. Se debatendo. Engrossou a voz. A gente discerne espíritos pelo Espírito Santo. A gente não discerne espíritos com prancheta médica. Os irmãos estão entendendo isso? Eu já disse aqui, mas é necessário repetir para esclarecer o que eu estou dizendo. Minha bisavó, nos últimos 10, 15 anos de vida, sofria de epilepsia. Eu era adolescente na época. E eu cansei de receber visitas em casa de pessoas religiosas tentando expulsar demônios da minha bisavó. Ela estava tendo um ataque epilético. Cansei de ver. Cansei de ver. Porque tentavam avaliar o comportamento da minha avó se debatendo no chão de forma espiritual. Ou seja, discernimento zero. Conhecimento da palavra zero. Zero. Eu não me assusto quando alguém chega assim: ah, pastor, olha, a pessoa está possessa lá. Isso não me assusta mais. Sabe o que me assusta? É um sistema de valores maligno que está reinando no nosso tempo. E eu queria chamar a sua atenção para algumas tensões que estamos vivendo. Preste muita atenção nisso. Como eu disse, os espíritos aqui em 1 João 4 podem ser traduzidos como ensinos malignos. Espíritos malignos, ensinos malignos. Que tipo de ensinos malignos têm surgido no nosso tempo? De forma muito sutil. Muito sutil. Ideologia de gênero. E por favor, tomem muito cuidado com o que eu vou dizer aqui agora, porque se vocês reproduzirem o que eu estou falando, vocês não entenderam nada do que eu estou ensinando aqui hoje. É para você provar o que eu estou falando, examinar o que eu estou falando, testar o que eu estou falando. Não é um capeta que chega e fala de ideologia de gênero, é um sistema de valores que foge do sistema de valores estabelecido pela palavra. Que inclusive pessoas que não têm compromisso nenhum com a palavra também não concordam com essa proposta da ideologia de gênero. Que de forma bem rasa é um sistema educacional, olha só que interessante, um sistema educacional, uma proposta educacional para a educação básica de 0 a 9, 10 anos, ou seja, do maternal até o 5º ano do Fundamental 1. Uma proposta de ensino para que as crianças sejam ensinadas sobre essa questão de gênero, para que depois de todo esse ensino, elas decidam o que elas devem ser. Porque na ideologia de gênero, todos nascem iguais, no sentido assim, não nascem macho, fêmea, homem, mulher, masculino, feminino. Nascem iguais em tudo. Porque aí é lá na frente que essa criança, esse adolescente, esse jovem, ele vai decidir pela sua sexualidade.
Mas a Bíblia diz o quê? Teologicamente, está claro para nós que Deus criou o homem, macho e fêmea os criou. Esse é um princípio. É um valor. Que eu quero ensinar para os meus filhos. E que o Estado, o governo, não tem nada a ver com isso. É responsabilidade minha como pai e da minha esposa como mãe. Agora, se tem famílias que querem adotar isso, ok, elas vão ser amadas e respeitadas pela igreja de Jesus. Porque Jesus disse que a gente não deve julgar ninguém. Agora, transformar isso em regra educacional. Tem um sistema maligno por detrás desse negócio. E é por isso que a gente precisa se posicionar. E sobre posicionamento, eu também quero deixar uma orientação bem clara para os irmãos aqui. Tem muitos cristãos, evangélicos, católicos, que estão protestando contra a ideologia de gênero. E muitos deles estão protestando da maneira errada. E eu vou dizer qual que é a maneira errada. É quando a gente defende o que a gente pensa com raiva. Eu conheço alguns e converso com alguns, inclusive pastores, que são militantes contra a ideologia de gênero. Ok. Mas muitos desses pastores estão tentando se posicionar com raiva, com ódio nos olhos. Temos uma batalha, vamos vencer, mesmo que o sangue escorra. Não é assim que o povo de Deus se posiciona. Porque o profeta Zacarias, lá no Antigo Testamento, disse o seguinte: nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Não é babando raiva que a gente se posiciona. É na dependência do Espírito Santo de Deus que a gente se posiciona. Só que quando eu falo de Espírito Santo de Deus, você acha que é só chegar em casa e orar, né? Entrar no seu quarto, dobrar os joelhos. Tem que orar, e orar muito. Ainda mais pelo tempo que a gente vive. Mas se posicionar na dependência do Espírito significa também verbalizar com amor e graça quais são os seus princípios e valores e o que você não quer e o que você quer para a sua sociedade. Então, eu quero ensinar os meus filhos nos princípios e valores do reino de Deus, da palavra de Deus. Eu tenho respaldo legal para isso. E eu não quero que nenhum sistema educacional comprometa esse direito que eu tenho. Da mesma forma como eu não quero, como cristão que sou, que a igreja impeça daqueles que pensam diferente de exercer a sua ideia de forma diferente. Vou dar um exemplo. Parada gay, movimento LGBT, é um direito. É um direito de ir para as ruas e manifestar a sua opinião e os seus ideais. É um direito. E que nós devemos respeitar, amar, compreender. É um direito, irmãos. Agora, o que não cabe para nós, como eu já vi em várias paradas gay, aqui eu não estou defendendo parada gay, por favor, eu estou na igreja, eu sou pastor de uma igreja, eu sou cristão evangélico, então eu estou do lado de dentro da igreja, então eu posso falar à vontade sobre a igreja. O que eu estou criticando aqui é a posição raivosa de muitos cristãos sobre esse movimento, por exemplo, da parada gay. É isso que eu estou criticando aqui. Parece que muitos cristãos estão se associando com animais, são parecidos com bicho, ao invés de serem parecidos com Cristo. Eu não vejo Jesus oprimindo a mulher samaritana em João capítulo 4. Eu não vejo Jesus fazendo isso. Era uma mulher que já tinha passado por 5 maridos e estava com outro, que nem era marido.
uma vida promíscua para a época de Jesus. Eu não vejo Jesus oprimindo essa mulher no texto, é só você ler lá. Lê sequencialmente, não precisa nem conhecer o grego e hebraico para isso. Só você ler. Mas Jesus vai conversando, porque Jesus sabe quem Ele é. E quando a gente sabe quem a gente não precisa ter medo do outro. A gente tem medo do outro quando a gente não sabe quem a gente é. Oh, meus irmãos, se a gente entender esse princípio espiritual, nós vamos ver uma sociedade muito melhor. Muito melhor. Jesus sabia quem Ele era, e porque Ele era Jesus, sabia quem era essa mulher samaritana. E Ele vai conversando com a mulher samaritana. Vai trocando ideia com ela, normalmente. Normalmente. E diz o texto que depois que ela reconhece que Ele é o Mestre, Ele é o Messias, e que em Cristo ela poderia ter uma nova vida, diz o texto que ela sai correndo, vai para Samaria, porque Jesus está falando mais ali na entrada da cidade, ela sai correndo, vai para o centro da cidade, chama uma galera e a galera vem com ela. Olha só. Sem opressão, sem manipulação emocional, nada. Aí a galera chega e ela fala assim: pessoal, esse é o Jesus que eu falei para vocês. Agora, pensem comigo. Essa mulher promíscua não era benquista na sociedade da época. Como é que ela consegue chegar no centro da cidade de Samaria e chamar a atenção de uma galera e trazer todo mundo junto com ela? Quer a resposta? Muito simples. Porque ela volta para o centro da cidade transformada. E quando ela fala com as pessoas estão vendo uma mulher que já está com a sexta pessoa tentando um casamento, um sexto casamento. Eles estão vendo isso, socialmente falando. Mas quando ela fala, a voz é doce, tem autoridade, convence, atrai, convida. É assim que a gente tem que pregar o Evangelho. Com doçura, firmeza e doçura. E terminando a história de João 4, quando o povo de Samaria chega até Jesus, Jesus passa um tempo maior em Samaria, que estava fora da agenda. Ele só ia passar por Samaria, porque ele ia para um outro canto. Ele gasta um tempo maior lá. Porque no reino de Deus a gente não tem agenda. Sabia disso? Você deve ter, alguns aqui, ou a maioria, deve ter programado a sua agenda da semana, né? Amanhã, terça, quarta, quinta, tem feriado na quinta, aleluia. Aí, sexta-feira, sábado, deve ter programado tudo isso. Só que o futuro não pertence a gente. Alguma coisa pode acontecer aí que você vai pegar a sua agenda e fazer assim. Não é assim? Porque no reino de Deus não tem agenda. A gente precisa fazer a nossa agenda, se organizar, se programar, ok? Mas quem vive na dependência de Deus, quando Deus pede para a gente fazer uma curva, a gente faz a curva. Quando Deus pede para a gente parar, a gente para. Quando Deus pede para a gente dar uma corridinha, a gente dá uma corridinha. É assim que funciona a dinâmica da vida. A dinâmica da vida no reino de Deus. Mas tem outra questão, uma outra tensão do nosso tempo, eu vou fechar com ela, que nós estamos vivendo, além da ideologia de gênero. Sobre essa questão da arte pornográfica, arte que vincula a pedofilia. E, por favor, se os irmãos, aqueles que estão com a gente aqui há mais tempo, sabem que eu não sou de pegar coisas muito, assim, que acabam de explodir na mídia e transformam em mensagem. Mas eu estou trazendo essa situação aqui para os irmãos, porque, olha só, nós estamos estudando 1 João e caiu em 1 João 4. Eu falei, eu vou linkar com essas coisas que estão acontecendo, para os irmãos entenderem como é que a gente interpreta algumas coisas. Irmãos, quando a gente analisa a história, principalmente a história da arte, a gente aprende uma lição importante, que a arte é livre. E por isso que escandaliza. A arte é livre. E por favor, eu não estou defendendo o que aconteceu ou o que deixou de acontecer. Não é essa a questão.
Só estou dizendo que a única coisa que eu sei sobre arte é que ela é livre. Eu não sou um artista para analisar nada de arte. Eu sou teólogo. Eu tenho formação superior em teologia. Mas é uma canseira quando você acessa as redes sociais e vê um monte de especialistas em arte. Impressionante. Tudo babando raiva. Sem reflexão, raciocínio. Esse é um ponto. Segundo ponto. Teve problemas ali naquilo que foi apresentado? Teve. Nós temos o ECA. O Estatuto da Criança e do Adolescente. Parece que feriu algumas coisas ali. Mas sabe o que é engraçado? Tem gente pegando só o artigo, e eu até trouxe aqui para citar só o artigo. Olha só. O artigo 241E. 241E do ECA. O ECA é um documento gigantesco. Eu pego um artigo, jogo lá no Facebook e pego a arma e vou. Sem nenhum filtro, sem nenhum critério. Tem crente precisando não só estudar a Bíblia, mas precisando aprender boa educação. Boa educação. Não se iludam. Quando alguma coisa estoura na mídia e todo mundo foca naquilo, é porque tem alguma coisa que eles não querem mostrar. Qual foi a última vez que o Brasil parou para falar de arte? Você tem aí na sua memória? Eu tenho 33 anos e eu não lembro disso. Aí a mídia vem, apresenta uma situação, aí todo mundo, uou! E nós temos corrupção solta no nosso país, e a gente não está se inteirando mais daquilo, a gente canaliza toda a nossa atenção para aquele negócio. Desculpa o que eu vou dizer aqui, mas muitos de nós se parecem mais com bebês sociais. Que passa o mosquitinho, passa o mosquitinho, não foca em nada. É criança, é infantil. Pedofilia é crime. Eu não preciso nem expor muito a Bíblia para falar sobre isso. Acabei de falar da minha posição e da nossa posição como igreja em relação à ideologia de gênero. A criança deve sim acessar conteúdos de ensino sexual, respeitando a sua faixa etária e com autoridades muito bem estabelecidas. Muito bem estabelecidas. Agora, pedofilia é crime. Agora, você sabe o que é pedofilia? Tem que conhecer, para postar alguma coisa. O que é pedofilia? Tem que conhecer. Atendi uma adolescente de 16 anos. Ela dizia para mim assim: fui abusada pelo meu tio. Sério, a gente foi averiguar. E ela falou assim, contou a história cinematográfica, hollywoodiana. E a gente foi em defesa dela, lógico. E aí, o final da história, para encurtar, porque a história durou aí meses. O final da história foi o seguinte: é que ela provocava o tio. Era uma adolescente de 16 anos, mas tinha um corpo de uma mulher muito mais madura. Como acontece com muitos adolescentes. Ela provocava vários homens e o tio caiu. Depois vocês conversam com algum advogado, o que acontece? Quando é provado que quem provocou foi a menor. Converse com o advogado. Para ver se, é pedofilia, para ver se funciona. Ok. Temos advogados aqui, o pessoal já está atirando, é isso aí. Tá certo? Estão entendendo, irmãos? Não basta a coisa aparecer e a gente, não, precisamos parar e pensar. Refletir qual que é a nossa postura como cristãos, discípulos de Jesus que nós somos. Qual que é a nossa postura? Tem igrejas que não falam de sexo com seus filhos. Pais que não estão falando, pais de igreja, pais cristãos, que não falam de sexo aos filhos. Aí o que o mundo faz? O mundo dá uma aula, perversa, mas dá uma aula.
Impressionante. Eu já disse aqui, estava em Contagem, pastoreando em Contagem, e aí um movimento da prefeitura chamado DST AIDS me convidou para uma palestra, para uma conversa sobre AIDS. Porque o índice de soro positivo na sociedade estava crescendo no campo evangélico. E aí eles chamavam os pastores para trocar uma ideia, para falar assim: pastores, falem de camisinha no púlpito em nome de Jesus. Aí eu falei: por que você está pedindo isso para mim? Como assim, camisinha? Pastor, é porque vocês, eu sei, é um valor de vocês, ok, que o sexo é para o casamento e tal, mas a galera não está respeitando isso mais não, pastor. E aí eles ficam com esse ensinamento que sexo é só para o casamento, e eles não têm cuidado nenhum com a sexualidade, e na hora que dá uma escapulida, vão para a cama e avança e pronto, AIDS. Então a gente está chamando os pastores, e aliás, só o Senhor que veio de todos que nós chamamos, porque quando a gente se apresentou como DST AIDS, o pessoal já arregalou o olho, só o Senhor que veio, e a gente está pedindo em nome de Jesus, pega o microfone da sua igreja e fale sobre o uso de camisinha para a juventude. Eu sou defensor do sexo no casamento, porque a Bíblia ensina isso, é um princípio espiritual bíblico, é um valor. Mas nós não podemos fechar os olhos para as demandas sociais que nós enfrentamos. Não podemos. Porque o que eu ouvia na adolescência é o seguinte: transou antes do casamento, né? Já era. Como assim já era? A gente abandona? É isso que a igreja tem que fazer? A igreja não tem nenhum plano de ação de acolhimento para essa moçada que avançou o sinal? Nenhum plano de ação? É isso? Isso que é a igreja de Jesus? Nós ensinamos nossos princípios e valores, irmãos, mas quando alguém burla o sistema, a igreja tem que colocar a mão na lama. Preste muita atenção no que eu vou falar aqui, eu vou encerrar com essa. Imagine só que o seu filho, ou o seu pai, alguém que você ama muito, escolha aí, está se afogando em um mar de lama. Aqui no Brasil não existe isso e tal, mas no Oriente Médio você encontra. Talvez uma areia movediça, enfim. Mas vamos falar da lama, porque o que eu quero falar é da sujeira. Ele está na lama, ele está se afogando na lama. Pensa só que aqui tem um lago de lama e a pessoa está se afogando. Você está no outro ponto, falando assim: sai daí, moço. Sai daí. Bem feito também. Eu falei que lama dava nesse negócio. Já era. Como é que a gente vai ajudar essa pessoa? Sujando os pés. Vem. Porque foi isso que Jesus fez por mim. Eu estava no lamaçal do pecado, ele veio até a minha lama e sujou as mãos dele para me tirar da lama, do lamaçal do pecado. Foi isso que Jesus fez. Sabe por que nós não fazemos isso hoje, irmãos? Porque nós não sabemos quem nós somos. Nós não temos identidade espiritual. A gente fica cheio de medinhos. Jesus sabe quem ele é. Porque ele sabe quem ele é, ele vai lá, suja o pé e a mão da lama, pega a gente e tira da lama. Porque ele sabe quem ele é. E a gente? E a gente? Nova Vida é uma igreja feita para amar. Quem ama, de vez em quando tem que sujar as mãos, no sentido de resgatar as pessoas que não têm mais forças para sair da lama. É por isso que a gente faz visita em presídio. É por isso que a gente abraça bandido. Não é passar a mão na cabeça daquele que fez a coisa errada, não. É amar, cuidar. É por isso que a gente evangeliza prostitutos e prostitutas. É por isso que a gente pega aqueles que estão no mar do pecado, segundo os princípios da palavra de Deus, e a gente não julga, porque Jesus não nos deu nenhuma permissão para julgar o outro. Nenhuma. A orientação de Jesus é ame. Ame. Ame e ame muito. Ame muito. Quando a gente sabe quem a gente não tem medo de ser o que Jesus é.
Eu queria então orar por vocês. E aqueles que puderem me acompanhar, fechem os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, o Senhor sabe, Pai, como esse assunto é um assunto delicado para o nosso tempo, um assunto delicado para a tua igreja e extremamente delicado para mim. E eu peço em nome de Jesus, Pai Santo, em nome de Jesus, que esses irmãos queridos que aqui estão possam sair daqui com a tua palavra, palavra santa e esclarecedora. Se os meus argumentos, Pai Santo, não foram suficientes, Espírito Santo de Deus, complete essa obra no coração dos meus irmãos agora. Façam com que eles provem, testem, examinem tudo que foi apresentado aqui, na dependência do Senhor. Mas, Pai, em nome de Jesus, nos ajude a sermos uma igreja que se posiciona com amor e graça nesse mundo. Em nome de Jesus, Pai, nos ajude, Pai Santo, a viver a vida de Cristo nesse tempo que chamamos hoje. Nós não queremos mais sair por aí dizendo que a nossa nomenclatura é evangélica, católica, sei lá. Nós queremos ser como Jesus. Essa é a identidade espiritual que queremos ter. E não queremos ter mais dúvida disso, Pai Santo. Não queremos que exista uma aprovação social para que a gente se comporte como Jesus. Nós queremos nos comportar como Jesus porque nós temos uma nova vida em Cristo. Nos ajude, Pai Santo, nos ajude em nome de Jesus, nos ajude. Eu sei que o maligno, ele é o príncipe desse mundo, eu sei que ele ensina muitas coisas de forma muito sutil, mas eu sei também, Pai Santo, que a tua igreja precisa acordar, abrir os olhos espirituais, abrir a mente espiritual para discernir o que vem do Senhor e o que não vem do Senhor. Nos ajude, Pai Santo, a amar o pecador e a renunciar ao pecado. Em nome de Jesus, nos ensine, Pai, realmente essa verdade espiritual. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém.